Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, pessoal, estamos trabalhando com as curvas e o que fizemos foi ficar devendo um exemplo na aula anterior, pessoal. Fiquei devendo este exemplo aqui a vocês. Já fizemos uma parte deste exemplo. Então, basicamente, o que foi feito? Para esse exercício aqui, já tínhamos mostrado que todo ponto todo ponto gama no ponto T, todo ponto do tipo gama T, que é expresso como 2 cosseno T seno T. Isso aqui é um ponto que pertence a uma elipse. Essa nossa elipse é elipse x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui para todo t que você considerar variando de 0 a 2π. Tínhamos feito esta parte e faltava mostrar que todo ponto que está sobre uma elipse como essa é um ponto dado dessa forma aqui, pessoal. Era o que tinha faltado a gente conseguir argumentar. Então deixa eu desenhar a elipse aqui. Deixa eu vir aqui até o meu GeoGebra. Vou desenhar a elipse. Vou pegar com o mouse para ficar melhor de fazer o desenho. Então ela vem aqui de -2, vem até 2, sobe um pouco. Aqui ela saiu um pouco de sintonia, mas dá para representar, pessoal. Aí eu vou levar essa elipse para o nosso slide. Vou levar. Deixa eu retirar este rótulo. Deixa eu retirar também esse rótulo, ou melhor, vou esconder estes pontinhos aqui, pessoal. Vou esconder esse ponto também. E vou esconder esse ponto aqui. Pronto, eu vou levar para lá. Vou levar para o nosso trabalho. Deixa eu dar um zoom. Aqui você tem uma elipse. Essa nossa elipse, ela está centrada na origem, com eixo maior de raio 2. Não, de eixo maior medindo 2. E o eixo menor medindo 1. Tem tamanho 1, pessoal. Deixa eu levar essa elipse para o nosso trabalho. Aqui é a nossa elipse. Aí temos que todo pontinho da nossa curva é um ponto que está aqui, pessoal. Aí o que ficou faltando? Então, ficou faltando olhar para a recíproca. Reciprocamente. Vamos tomar um ponto sobre essa elipse. Esse ponto, eu vou chamar esse ponto de P, dado um ponto qualquer sobre a elipse. Vou chamar esse pontinho de P, com coordenadas x e y. Tal que, para que esse ponto esteja sobre a elipse, a seguinte condição tem que ser satisfeita: x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado tem que ser igual a 1. Então eu vou olhar para esse ponto. Eu quero argumentar que esse ponto tem o mesmo comportamento que as coordenadas dadas aqui em nossa curva, pessoal. Isso que eu quero fazer. Então eu vou voltar lá para a elipse. Deixa eu retornar para essa elipse. Como eu sei que essa minha elipse ela tem um eixo menor, de tamanho 1, eu consigo escrever
uma circunferência centrada na origem. Cadê, pessoal? Justamente com o seu raio igual a 1. É isso que eu vou fazer. Vou pegar o mouse para melhorar. Ela vai ficar um pouco fora. Tá bom aqui, pessoal. Dá pra... Pronto, ficou bom aqui. Vou esconder esse rótulo aqui, esse objeto. Vou mudar a cor dessa elipse. Vamos mudar a cor da elipse. Não, vou mudar a cor da circunferência. A elipse fica da mesma cor. Vou colocar ela em vermelho. O que mais? Tem um outro eixo que é o eixo maior, que tem tamanho 2. Através desse eixo maior, conseguimos exibir uma outra circunferência centrada na origem com raio 2. Faço isso, ficou legal, ficou. Vou esconder este rótulo, esse objeto. Vou mudar a cor dessa circunferência maior, de raio 2. Vou colocar ela com verde. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar esse verde aqui, pessoal. Pronto. Ok. Quem é que está querendo entrar? Ninguém. Então, continuando. Aqui é o nosso esboço que está acontecendo, pessoal. Aí você pode ou tentar obter essa elipse daquele modo, no modo clássico, ela em coordenadas polares, eu acho que dá mais trabalho. Ou então podemos fazer por aqui da seguinte maneira. O que vamos fazer? Vou pegar um ponto P qualquer sobre essa nossa elipse. Então vou pegar esse pontinho aqui. Aqui eu vou chamar esse ponto de P. Ele é um ponto que está sobre a nossa elipse. Esse ponto eu vou chamar ele de P. Então eu tomei esse pontinho P. Então quando eu considerar esse ponto P, o que vai acontecer, pessoal? Vou colocar esse ponto, já tem o vermelho. Tá bom essa cor aí, pessoal, não tem problema não. Esse ponto possui coordenadas x e y, porque ele é um ponto sobre a nossa elipse. Então eu posso simplesmente traçar os seguintes segmentos de reta. Tem esse segmento de reta saindo do ponto P até atingir o eixo x. Só que ficou torto, não ficou legal. Vamos fazer novamente. Ficou torto. Pessoal, eu posso considerar um outro segmento, que ele sai da origem, chega até o ponto P. Esse segmento aqui. Deixa eu esconder o objeto. Aí, pessoal, o que dá para fazer mais? O que dá para fazer é que eu posso prolongar este segmento HP até ele tocar a elipse de raio 2. Então eu vou prolongar ele. Opa, não é para ir. Vamos prolongar esse pontinho aqui. P até aqui, certo? O que mais que dá para fazer, pessoal? O que dá para fazer? Vamos desconsiderar esse aqui, pessoal. Vou tirar isso aqui. Pronto. Pronto. É esse o triângulo. Então íamos ser induzidos ao erro novamente. O triângulo é esse. Não é aquele não, pessoal. Pronto. Esse aqui está correto.
esse é o triângulo que temos que considerar, esse triângulo aqui, pessoal. Aí o que dá para perceber é o seguinte. Vou marcar a coordenada do ponto X, aqui representada por esse H, dá para mudar a notação. E aqui, pessoal, o que dá para fazer é que podemos perceber que bem aqui, opa, aqui não, deixa eu apagar. Pronto, bem aqui, onde essa nossa elipse, essa nossa segmento de reta DI toca a circunferência em vermelho, que é a circunferência de centro 1. O que eu posso perceber, pessoal, porque se eu olhar para o ponto P, eu posso traçar um segmento de reta paralela ao eixo X, tocando o eixo do Y, que é justamente onde eu posso marcar a coordenada do ponto Y, aqui. Vamos lá. Aqui. Ficou legal? Ficou. Aí já temos um triângulo, temos o, eu vou chamar isso aqui de origem, não vou chamar de D. Vou chamar isso aqui de origem. Aí já temos as condições perfeitas para que possamos fazer nossas contas, pessoal. Não é? Por quê, pessoal? Se você olhar, eu tenho o triângulo OHI. Esse triângulo já me diz uma informação valiosa, só que você também pode traçar outro triângulo, simplesmente aqui, onde o segmento JP intercepta o segmento OI, podemos traçar este segmento paralelo ao eixo do Y, tocando o eixo do X. Vou esconder este objeto, somente o rótulo. Muito bom. Vou chamar esse J de Y. Não dá, né? Tem que ser letra maiúscula, então deixa o J mesmo. Então, se você olhar para o... Aqui é o nosso ângulo é esse ângulozinho bem aqui. Se você olhar para esse ângulo O, em relação ao triângulo OHI, o que acontece, pessoal? Você consegue perceber que o cosseno desse ângulo, ele é simplesmente x sobre o raio da circunferência em verde, que é 2. Com essa informação eu já vou levar para lá. Vamos levar a figura para lá, dá para levar ela por completo já. Vou pegar ela e vou levar para lá. Vamos pegar essa figura aqui. Pronto, vou levar ela para lá. Já ficou aqui em cima. Que foi a figura construída. Aí vamos lá, pessoal. Percebam. Vou olhar para o triângulo olhando para o seguinte triângulo, pessoal. Esse triângulo, ele é retângulo. Quem é o nosso primeiro triângulo que eu vou considerar? É o O. É o O. H. I. Esse triângulozinho aqui, ele é retângulo aqui em H. Isso aqui acontece. Então aqui temos o O,
aqui a nossa origem, aqui temos o H que marca o valor de x. Esse H ele não está em cima da circunferência de raio 1 não, pessoal, necessariamente, certo? Aí ficou por causa do desenho, mas não necessariamente isso acontece não. E aqui eu tenho D, que é o nosso ângulo. Então, se eu olhar para esse triângulo, o que temos? Que o cosseno desse ângulo T, ele é esse tamanho que mede x, esse tamanho aqui é x, pessoal. Que é esse mesmo tamanho aqui. Cadê a canetinha? Não apareceu. Esse cosseno, ele é o tamanho x, que é o OH, sobre a hipotenusa, que é o raio da circunferência em verde, que é 2, pessoal. Então isso aqui vai... deixa do jeito que está, porque isso já é o suficiente. Então eu já guardo essa informação. Aí eu vou olhar para o outro triângulo, certo? Vou fazer aqui do lado, só para não perder o contexto do negócio. E olhando para o outro triângulo, o outro triângulo seria o triângulo O. Eu preciso de um nome para esse pontinho aqui, pessoal, vou ter que dar um nome para ele. Já tenho J, vou chamar isso aqui de K. Cadê a canetinha? Tá aqui. Pronto. Então, olhando para o triângulo OKD, quem seria esse triângulo? Vou colocar esse triângulo em vermelho, somente para diferenciar do outro, em termos de percepção, para que você possa se localizar. Ele é reto aqui no H. Então, quem são seus vértices? A origem. Aqui eu tenho K. E aqui eu tenho D. Posso chamar isso de D. Só que se você olhar para o segmento DK, pessoal, esse segmentozinho aqui, DK, é esse mesmo segmento aqui. Você sabe quanto que vale esse tamanho, pessoal? Ele vale Y. Esse é o tamanho que ele vale. Então já posso adicionar Y a esse tamanho aqui. Eu já sei que esse tamanho é Y. Cadê a canetinha? Cadê você? Cadê a canetinha? Pessoal, achei. Tá aqui. Esse tamanho é Y. E esse ângulo aqui ainda é o ângulo T. Aí ficou fácil, né, pessoal? Porque você vai ganhar que o seno desse ângulo T é igual a Y sobre OD, só que OD é igual a 1, porque aqui é justamente o raio da circunferência de centro na origem e raio 1, pessoal, da circunferência em vermelho. Então eu já ganho que o meu seno de T é simplesmente igual a Y. Pessoal, então ficou fácil. Ficou fácil porque com essas duas informações o que segue, pessoal? Então segue que x é simplesmente 2 cosseno de t e o nosso y é igual a seno de t, onde quando você olhar para o par x e y, isso aqui é simplesmente um pontinho sobre a nossa curva gama, pessoal. É um ponto do tipo 2 cosseno de t, seno de t. E com isso concluímos o nosso raciocínio. Então, esses pontos que estão sobre a elipse são pontos sobre a nossa curva gama.
assim como os pontos que estão sobre a curva gama são pontos que estão sobre a elipse, pessoal. Então, realmente, essa expressão aqui, ela descreve esse local geométrico aqui, pessoal. Então, se você utilizar essa expressão, você consegue percorrer geometricamente essa figura aqui. É isso que conseguimos exibir, ou que conseguimos argumentar. Tem alguém querendo entrar? Sim. Vamos lá. Certinho, pessoal? Agora ficou claro, né? Ah, pessoal, às vezes essas coisas não dão certo, mas ficou legal agora. Pra frente. Então, pra frente, pessoal. Ah, só uma observação. É porque, assim, pessoal, esse T aqui para nossa curva, ele será um parâmetro para nossa curva. Então, a grosso modo, vamos chamar essa nossa curva gama T de uma curva parametrizada, certo, pessoal? Esse T passa a ser um parâmetro e essa expressão dada por 2 cosseno T, por exemplo, e seno de T, passa a ser chamada uma parametrização. Apesar de que ainda não temos uma definição clara do que vai ser uma parametrização, pessoal, mas entendam assim, certo? T é o parâmetro e essa expressão para as componentes da nossa curva gama serão chamadas de uma parametrização. Então entendam isso. Mas depois, quando estiver estudando com superfícies, a noção de parametrização vai ficar mais clara. Mas agora podem chamar assim: P de parâmetro e as componentes de uma parametrização para a nossa curva. Aí continuando, o que é que temos, pessoal? Podemos definir o seguinte. Então, eu tenho beta e gama, duas curvas que moram em Rn. Essas curvas têm as seguintes componentes. A beta possui a componente beta 1, beta 2 até beta índice n de t. A gama possui componentes gama 1, gama 2 até gama índice n de t. Certo? Temos duas curvas. E com essas curvas, o que podemos definir, pessoal? Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Ah, cadê a setinha? Não é essa, é essa. Vou retirar isso um pouco daqui. Isso também. Então vamos olhar para a situação. Então aqui temos. Vou considerar o nosso R2 só para efeito de enxergar as coisas visualmente, geometricamente. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores para x. Aqui o eixo que marca os valores para y. Aqui a origem. Então, se você considerar em R2, por exemplo, uma curva beta e uma curva gama, aqui a minha beta vai sair daqui e a minha gama também, que será o nossa reta real. Aí, pessoal, vamos considerar duas curvas. Vamos considerar a curva beta, saindo desse intervalo que eu vou chamar de intervalo I, que seria esse intervalinho aqui. Essa minha curva beta vai descrever o seguinte lugar geométrico. O lugar geométrico que ela vai descrever aqui no plano, sei lá, é esse aqui. Aqui é a nossa beta de T. Aí temos uma outra curva que é a curva gama. A curva gama eu vou representar ela em vermelho, que é essa curva aqui. E essa curva representada pela seguinte expressão geométrica. Ela percorre o seguinte lugar geométrico, pessoal. Ela percorre esse local geométrico aqui. Aqui é a curva gama de T. Aqui é o seu traço. Aí vocês podem perceber que todo ponto sobre estas curvas, você pode interpretar esses pontos sobre estas curvas de duas maneiras. Ou você olha para esses pontos
estão sobre essas curvas como pontinhos mesmo, de R2, ou então você consegue associar um vetor saindo da origem a cada um desses pontos dessas curvas. A mesma coisa podemos fazer para a curva beta, para a curva gama. Podemos associar a estes pontos vetores. Então eu tenho duas maneiras de olhar para estes pontos sobre essas curvas. Ou olho para eles do ponto de vista de ponto mesmo de um espaço vetorial, ou olho do ponto de vista de vetor saindo da origem, pessoal, ligando até esse pontinho no espaço vetorial. Então, olhando para essa situação, então se você olhar para cá, o que faz sentido? Faz sentido você definir a noção da curva beta mais gama, você vai somar essas duas curvas, porque se você olhar para essas curvas, em cada t que você considerar, o que você tem é um pontinho ou um vetor. Ou é pontinho ou vetor, fica ao seu critério olhar para essa situação. Então faz sentido somar esses pontos ou esses vetores. Então a curva beta mais gama, ou melhor, a curva beta mais ou menos gama, deixa eu acrescentar o menos aqui, é uma curva, ainda é uma curva, onde você vai olhar para as suas componentes como sendo simplesmente você somar ou subtrair componente a componente de cada uma das curvas. Ou seja, você vai olhar para a componente beta 1, que é a primeira componente da curva beta, vai fazer a operação de adição ou subtração com a componente gama 1, que é a primeira componente da curva gama. Continua o mesmo processo. De modo respectivo, você vai pegar a última componente da curva beta e vai fazer a operação de adição ou subtração com a última componente da curva gama. Pessoal, não vou misturar. Ah, professor, é adição e subtração, então eu posso alternar na mesma curva, na mesma operação? Não. Ou é adição ou é subtração. Não é as duas ao mesmo tempo, não. Aí vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo bem simples. Então podemos considerar a seguinte curva, que é a curva beta D. É uma curva com componentes t ao quadrado e 2t. E temos a curva gama t, que é a curva com componente exponencial t, cosseno t e seno t. Então essa é a nossa curva, pessoal. Aí o que temos que fazer é perceber onde é que esses domínios para essas curvas, eles são domínios comuns, para que possamos fazer as operações. Porque eu não posso ter essa curva com um domínio e essa com outro que não é nada a ver com esse, pessoal. Não vai fazer sentido isso, não. Então temos que verificar se os domínios têm uma interseção. Se tiver uma interseção entre eles, já está muito bom. Então vamos lá. Então, se você olhar para a curva beta e para a curva gama, essas curvas fazem sentido para todo t real. Então, não tem problema, pessoal. O domínio delas é um domínio comum. A interseção entre eles é um conjunto muito bom. Note que o domínio da curva beta, ele é considerado igual ao domínio da curva gama, que é simplesmente o conjunto de todos os números reais. Daí, fazer esta operação ficou simples, porque quando você olhar para beta mais gama em um ponto t que pertence a esse domínio, isso aqui é simplesmente você olhar para beta t, somar com gama t, só que como que é feita essa continha? Somando componente a componente. Vou somar a primeira componente da minha curva beta, que é simplesmente a componente t. Vou somar ela com a primeira componente da curva gama, que é exponencial de t. Vou somar a segunda componente da curva beta, que é t ao quadrado,
com a segunda componente da curva gama, que é cosseno de t, pessoal. Aí eu somo a terceira componente da curva beta, que é a nossa componente 2t. Eu somo ela com a terceira componente da curva gama, que é a componente seno de t. Ah, ficou uma conta fácil? Não, pessoal, ficou uma conta bem feia. Eu não sei nem o que isso representa, eu não sei. Ficou bem feio mesmo. Mas a operação é essa, certo? É só para que você possa entender que o que estamos fazendo é somando componente a componente ou subtraindo componente a componente. Então essa é a operação. Para frente. Aí, pessoal, estamos considerando curvas em Rn. É isso que estamos fazendo. É isso que estamos fazendo. A Luiz Eduardo perguntou do Stuart. Ah, deixa eu lembrar do Stuart. Ah, cálculo 3. Ah, não vou lembrar o capítulo não, Luiz Eduardo. Deve ser isso na parte de funções vetoriais. Eu não vou recordar. Eu tá com um bom tempo que eu não leio o Stuart. Tá com um bom tempo mesmo. Estou fazendo pelo Guidorize. Tá com um bom tempo que eu não olho ele. Então vamos voltar aqui, pessoal. Professor, Chega. Pode dizer. pode voltar bem no slide anterior, só pra mim tirar aqui um print. É já. Esse aqui? Isso. Pronto, obrigado. Aí, pessoal, como nossas curvas são curvas em Rn, o que vamos fazer aqui, em particular, considerar n igual a 3, para que possamos definir uma nova operação entre curvas. Mas não é uma operação qualquer, pessoal. É uma operação que vocês conhecem, só estamos simplesmente adaptando o que vocês já conhecem para a curva. É porque nem tudo vale, mas o que der para aproveitar, a gente aproveita. Porque eu volto aqui para esse slide, para que vocês possam recapitular que estamos trabalhando com curvas. Faz sentido falar em vetores, certo? Perceba, eu falei em curva, faz sentido eu falar em vetor. Então, é natural você olhar para cá e definir o produto vetorial ou produto externo entre essas duas curvas, desde que elas sejam curvas... tá no Guidorize, sim. Tá no Guidorize, Eduardo. Tá tudinho lá. Porque essas curvas... o que é mesmo, pessoal? Sim. Então faz sentido falar em produto vetorial, porque eu estou simplesmente considerando essas curvas como sendo curvas que eu posso associar a vetores em R3. Então isso aqui faz sentido. O que é o produto vetorial, pessoal? Vocês devem recordar que venceu o produto vetorial ou produto externo. Cadê a canetinha? Então, o produto vetorial entre as curvas beta t e gama t. Pessoal, isso aqui é o determinante. A notação não tá legal. Vou apagar isso aqui e colocar a notação correta, pessoal. Isso aqui é o determinante. Apaguem esse colchete. Vamos colocar a barra, porque isso aqui é um determinante. Isso aqui não é uma matriz apenas, pessoal. A notação correta é essa, certo? Um determinante. Então isso aqui é simplesmente o determinante da matriz. Que eu vou colocar a flechazinha para significar que isso aqui é um vetor. É o determinante da matriz com elementos I, J, K. Aqui são vetores. Aqui eu tenho beta 1 em T. Tá muito feio, né, pessoal? Vamos refazer aqui. É o determinante da matriz com elementos
Aqui eu tenho o vetor I, tenho o vetor J, tenho o vetor K. Aqui eu tenho beta índice 1 de T, beta índice 2 de T, beta índice 3 de T. Aqui eu tenho gama índice 1 de T, gama índice 2 de T e gama índice 3 de T. Você vai calcular esse determinante, onde esses vetores I, J, K são os vetores canônicos de R3. O I é o vetor com coordenadas 1, 0, 0. O J é o vetor com coordenada 0, 1, 0. E o K é o vetor com coordenada 0, 0, 1. São os vetores canônicos de Rn, pessoal. Ou de R3, melhor dizer. Professor, não faz sentido falar em produto vetorial para espaços euclidianos com dimensão maior do que 3? Faz sentido, pessoal, certo? Faz sentido sim falar em produto vetorial para espaços vetoriais com dimensão maior que 3. Mas eu não vou fazer isso agora não, certo? Vai fugir do nosso escopo. Mas essa é a definição. Vamos fazer uma continha para ver isso acontecer? Vou pegar a mesma curva do exemplo anterior. Novamente, essas curvas têm que possuir domínio em comum para poder as contas darem certo. Então, vamos ver a continha acontecendo, pessoal. Vamos lá. Então, o que temos? Temos que, quando você olhar para o produto vetorial da curva beta com a curva gama, isso aqui será o determinante. Eu vou representar com a barra. Isso aqui será o determinante. Aqui eu tenho I. Aqui eu tenho J. Aqui eu tenho K. Vou olhar para a curva beta. Vou acrescentar as suas componentes aqui na segunda linha. Então, as suas componentes são T, T ao quadrado e 2T. Na terceira linha, eu vou acrescentar as componentes da curva gama. E essas componentes são exponencial de T, cosseno de T e seno de T. Vou fechar a nossa matriz. Aí você pode calcular essa matriz da maneira que você quiser. Pode utilizar cofator, Sarri. Posso fazer por Sarri. Então vou simplesmente tracejar aqui. Só para significar que estamos utilizando Sarri. Não foi, né? Ficou mal cortado, né, pessoal? Deixa eu utilizar o mouse para ver se fica melhor. Ficou legal, pessoal. O que vamos fazer? Repetir a primeira e a segunda coluna, não é isso? A primeira é I, T exponencial de T, e a segunda é J, T ao quadrado, cosseno de T. Aí agora sim eu vou calcular esse determinante, que por sua vez ele será igual a simplesmente A. Fazendo as continhas. Pessoal, as continhas vão dar contonas, vamos ver. Aqui vai ficar seno exponencial de... Não, fica T ao quadrado, seno de T. Aqui vai ficar T ao quadrado, seno de T. E aí essa expressão é com essa, que fica 2t exponencial de t, mais... Esse ficou feio, não é, pessoal? Deixa eu apagar.
o vetorzinho i com a sua flecha, mais 2t exponencial de t vezes o vetor j, mais... esse aqui ficou fora do padrão, mas esse produto aqui, pessoal. Esse produto aqui ficou fora do padrão, né, pessoal? Mais t cosseno de t vezes o vetor k. Agora vamos para o produto que são negativos. Vou representar em vermelho. Então, menos... Vou escrever aqui. T ao quadrado exponencial de t vezes o vetor k menos... ficou fora de padrão, pessoal. Então, fica menos 2t cosseno de t e... Aí, por último, mas esse produtinho aqui é negativo. Esse produtinho será igual a simplesmente menos t seno de t j. Podemos organizar a conta. Então, organizando a conta, eu vou olhar para cá. Vamos organizar tudo isso aqui, pessoal. Então, organizando, o que tiver aí, eu posso colocar tudo no mesmo... tudo em comum, tudo que tiver aí. Então, colocando tudo que tem em comum, eu tenho que t ao quadrado seno de t menos 2t cosseno de t. Coloco em um único parêntese. T ao quadrado seno de t menos 2t cosseno de t. Tudo isso aqui vezes o nosso vetorzinho i. Agora vamos olhar o que tem j. O que acompanha j é esta expressão e esta aqui. Vou abrir um parêntese para colocar ou agrupar todo mundo que está acompanhando o vetor j. 2t exponencial de t menos t seno de t. Pessoal, ficou feio esse t, não é? Ficou feio. Capricha aí, capricha. Ficou mais feio ainda. Tudo isso aqui vezes o vetorzinho j. Mas vou abrir um parêntese e escrever todos que estão acompanhando o vetor k, pessoal. Que é simplesmente t cosseno de t menos t ao quadrado exponencial de t vezes o vetorzinho k. Pessoal, vamos deixar esse negócio mais bonito ainda? Vamos. O que eu vou fazer? Simplesmente fazer desaparecer esse i, esse j e esse k. Porque você está fazendo o produto de um número real por um vetor. Aqui, eu posso excluir esse i, esse j e esse k, trocando eles por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, respectivamente. Eu vou fazer essa troca. Então, quando eu faço isso... então nosso vetorzão é esse bem grandão aqui, pessoal. Isso aqui é simplesmente t ao quadrado seno de t menos 2t cosseno de t, vírgula, 2t exponencial de t menos t seno de t, vírgula. Por último, t cosseno de t menos t ao quadrado exponencial de t. Aí aqui eu fecho. Aqui é a primeira componente. Aqui eu tenho a primeira componente, a segunda e a terceira. Todas dependem de t. Isso aqui é uma curva. E que curva é esta aqui, pessoal? Esta é a curva produto vetorial das curvas betas e curvas gamas. Ficou um negócio bem feio. Para você enxergar isso aqui já fica bem complicado, pessoal. Para você visualizar isso aqui geometricamente, fica um pouco complicado, mas a curva está aqui, certo?
Então essa é uma curva chamada produto vetorial das curvas beta e gama. Para frente, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tem não. Vamos para frente, né, pessoal? Então, continuando, temos mais uma definição. E para essa definiçãozinha agora, temos que essa f é uma função real, certo? Eu vou fazer o produto dessa minha função real com essa minha curva gama. Como que é feito o produto? Multiplico essa minha função real por cada uma das componentes da minha curva gama. Então, multiplico a função f por gama 1, multiplico a função f com a componente gama 2, continuo até o produto dessa minha função f com a componente gama índice n, pessoal. Isso faz sentido? Faz. Lembrando que gama 1 é uma função real, gama 2 é uma função real, até o gama índice n são todas funções reais, pessoal. A função f é uma função real também, então esse produto aqui faz sentido. Dá um número real ainda, certo? Ou então você olha do ponto de vista de vetor ou de ponto, não tem nenhuma diferença. Como que multiplico um número real por um vetor? É a mesma ideia aqui, pessoal. Que é a mesma ideia de como que eu multiplico um número real por um ponto, certo? Então a ideia é a mesma. Temos só este exemplo aqui. Vou aproveitar o que já foi feito agora há pouco. Então, aproveitando. É bem simples fazer este produto. Lembrando que essa função f também tem que ter um domínio que seja comum ao domínio da função gama. Vou tirar essa beta daqui, pessoal. Tem que ser comum, certo? Então, o que temos? Quando você fizer o produto de f de t por gama t, isso aqui é simplesmente o produto da função t-1, aqui é uma função real, sai de r e chega em r, vezes a curva gama, que é a curva com componentes exponencial de t, cosseno de t, seno de t. Trago para cá essas informações. E por definição, eu pego essa funçãozinha real aqui, t-1, vou sair multiplicando por cada uma das componentes da minha curva gama, pessoal. Então fica t-1 vezes exponencial de t, vírgula, t-1 vezes cosseno de t, vírgula, t-1 vezes o seno de t. A expressão é bem simples. Ficou uma curva feia? Ficou. Mas aqui está a curva, pessoal. Aqui ainda é uma curva e é simplesmente o produto da função f com a curva gama. Aí vocês fazem o produto com a curva beta. Deixa para vocês fazerem isso aí. É bem simples também. Certo? Então, para frente, pessoal. Então, para frente, porque temos mais uma definição que é o produto interno. Então, eu posso fazer o produto interno entre a curva beta e a curva gama, porque são dois. Lembrando que a curva beta e a gama, eu posso entender essas curvas como vetores. Então, é natural fazer esse produto interno, pessoal. É natural mesmo. E nada mais, nada menos, esse produto interno é simplesmente como é o produto interno entre dois vetores. Faço o produto das componentes, beta 1 vezes gama 1, mais beta 2 vezes gama 2, mais reticência, até a última componente, que é beta índice n vezes gama índice n. Como é feito no produto interno? Basicamente, a ideia é a mesma, porque lá é vetor também, é ponto ou vetor, você percebe que essa flexibilidade tem que estar acontecendo para que você possa generalizar o que foi feito lá, pessoal. Então aqui eu tenho mais uma vez as duas curvas, a curva beta, que
que é a curva com o componente t ao quadrado e 2t, e a curva gama, que é a curva com o componente t ao quadrado, cosseno de t e seno de t. Essas curvas têm que possuir um domínio em comum para que essas contas possam fazer sentido. E essa beta e essa gama não temos problema com isso, porque o domínio delas é muito comum, pessoal. É todo domínio. Então fica fácil calcular esse produto interno, porque esse produto interno é simplesmente dado da seguinte maneira. Então temos que o produto interno da curva beta de t com a curva gama de t, isso aqui é simplesmente o produto interno, que é a curva beta, é a curva com componentes t ao quadrado 2t. Eu coloco uma vírgula para separar da outra curva, que é a curva gama, que possui componente exponencial de t, cosseno de t e seno de t. Agora eu posso fazer essa continha, porque aqui é um produto interno. Como que eu faço o produto interno? O produto interno é simplesmente t exponencial de t mais t ao quadrado cosseno de t mais 2t, que multiplica o seno de t. Aí, pessoal, produto interno entre duas curvas, vocês podem perceber que não é mais uma curva, mas é uma função real, certo? Então tome só esse cuidado, deixa eu escrever aqui. Cuidado. Produto interno entre as duas curvas beta índice t e gama índice t. Esse produto interno não é uma curva, pessoal. Isso aqui não é uma curva. Em Rn, com esse n maior ou igual do que 2. Certo? Isso aqui é uma função real. Então você pode olhar para cá. Isso aqui é uma função real. Isso aqui é uma função. Para frente, pessoal. Para frente, porque agora temos mais uma definição. Se eu tenho uma curva gama, essa minha curva gama está definida em um intervalo fechado, intervalo AB, contido em R. Então dizemos que essa curva é uma curva fechada quando a imagem do ponto A pela curva gama é igual à imagem do ponto B pela curva gama, pessoal. Se isso aqui acontece, estamos diante de uma curva fechada. Então eu vou olhar para essa curva em R2, somente para que possamos enxergar as coisas acontecendo. Vamos pegar aqui a curva em R2, para que possamos enxergar. Poderia ser R3? Poderia. Não tem problema, pessoal. Só quero visualizar o que está acontecendo. Eu vou marcar os valores de x. Aqui eu vou marcar os valores de y. E aqui eu tenho origem. Vou pegar aqui o eixo que eu vou chamar esse de R. Aqui nesse meu R, eu tenho um intervalo, que é o intervalo AB. Aqui eu tenho o valor de A. Aqui eu tenho o valor de B. Esse é o nosso intervalinho. É aqui que estamos tomando o valor para a nossa curva gama, pessoal. Então a nossa curva gama, ela vai sair simplesmente
aqui de AB e vai chegar aqui em R2. Só para exemplificar isso geometricamente. Sei lá, a nossa curva ela é uma curva fechada. Então a imagem da curva gama no ponto A tem que ser igual à imagem da curva gama no ponto B. Geometricamente, o lugar geométrico que essa curva vai descrever, pessoal, é um lugar como esse aqui. Então aqui ela é fechada. Eu saí aqui do ponto A, eu saí de gama no ponto A, percorri todos os lugares geométricos descritos por essa curva e cheguei no ponto A novamente. Então, bem aqui, gama de A é igual a gama de B. Então, aqui estamos diante de uma curva fechada. Aí você vai dizer, professor, agora confundiu, porque já temos um conjunto fechado, que mora também em Rn, e agora temos uma curva fechada que mora também em Rn. É a mesma coisa? Não, pessoal, não é a mesma coisa não. Tem que tomar cuidado. Definição de curva fechada é essa. A curva está definida em um intervalo limitado e fechado, esse intervalinho aqui, e a imagem da curva nos extremos do intervalo são iguais. Isso aqui é uma curva fechada, não é conjunto fechado. Porque para o conjunto ser fechado, eu teria que argumentar que o complementar desse conjunto é aberto. É isso que teríamos que fazer. Aí você tem que ver se isso é verdade. Certo? Então, lá é uma definição e aqui é outra. O que mais? Dizemos que gama é uma curva simples quando para cada ponto. Pessoal, isso aqui não está legal. Aqui é pontos de gama. Entendi. Porque aqui, pessoal, você vai olhar para cá. Você vai olhar para a gama aplicada no intervalo aberto, limitado por A e B. Quando você fizer isso para todos os pontinhos que está aqui nesse intervalo, você tem que corresponder a um único T pertencente a esse intervalo de AB, pessoal. Então, nesse caso, a curva é dita uma curva simples. Certo? Quando todo pontinho aqui corresponde a um único T pertencente a AB. Esse é um exemplo de uma curva simples. Ela não tem interseção, pessoal. É isso que vai acontecer. A curva não possui interseção. Ou seja, essa aqui seria uma curva simples, por exemplo. Agora, essa curva aqui não seria uma curva simples, ela possui interseção. Deixaria de ser simples, certo? Essa em amarelo seria simples e a em vermelho não seria simples. Vamos ver aqui um exemplo para ver isso acontecer. Vamos pegar a curva gama T. Essa curva com parâmetro T, parametrizada por seno de T e cosseno de T, onde esse nosso T varia de 0 a 2π. Essa curva é uma curva fechada. Se você considerar Professor, tem pergunta no chat. Oi? Tem pergunta no chat. Professor, onde está o intervalo AB no gráfico? Deixa eu voltar para me ver isso. José dos Santos. Onde está o intervalo o intervalo AB no gráfico. O intervalo AB, se você olhar aqui no gráfico, vamos montar aqui no gráfico, pessoal. No gráfico, o intervalo AB ficaria como, né, pessoal? Ficaria o A. Ficaria o A, que seria de 0 a 2π. Se fosse um 2, o cosseno ficaria aqui. Como é que ficaria aqui? Porque no gráfico fica ruim para representar, pessoal. No gráfico aqui mesmo ficaria ruim, porque não dá correspondência aqui, né, pessoal? Porque aqui tem o gama A e tem o gama B, mas o A mesmo fica ruim para representar aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Fica meio que chato, né? Porque aqui você tem gama A e tem gama B. Mas para você olhar para A, B, aqui também, fica ruim, pessoal. Fica meio ruim, não dá para
para fazer a analogia aqui, não. Dá para fazer só aqui mesmo, saindo daqui, ó, da ideia de curva. Que não dá se eu colocar aqui o A em um eixo e o B em um outro. Eu teria que procurar quem é gama A, quem é gama B. Aí fica ruim. Fica ruim demais para representar. Como é que vai ficar? Vamos ver se dá. Fica meio que chato. Não dá não, pessoal. Tem que olhar para cá mesmo. Para você encontrar aqui fica mais ruim. O produto não é aqui. Produto não, porque o produto cartesiano não é com o intervalo AB, é com gama A e gama B, que possui duas componentes, gama 1A, gama 2A, gama 1B e gama 2B. Agora o AB só dá para enxergar ele aqui mesmo, pessoal. Somente aqui, quando você olhar para a noção de curva. Dá para enxergar ele aqui, o AB. Aqui não vai dar não, vou misturar tudo, vai ficar AB, gama A, gama B, gama 1A, gama 1B. Aí fica ruim. Certo? Você poderia colocar, sei lá, aqui é meu A, aqui é meu B. Agora tem que olhar para gama A. Então você teria que encontrar um ponto aqui, que seria gama 1A. Aqui seria gama 2A. Teria que olhar para gama 1B. Aqui seria gama 1B. Que ainda é igual a gama 2B. Aí dá uma bagunça, não dá não, pessoal. Fica olhando mesmo ele só aqui, ó. Certo? Senão fica uma bagunça grande. Deixa eu tirar isso daqui. Vai ficar um negócio muito feio. Não organiza não isso aí. Deixa eu tirar. Então olhe para ele mesmo lá, a noção de curva. E deixe para cá, para o gráfico, para o R2, deixe para ver as componentes da curva gama, ou seja, o traço mesmo da curva, que é a imagem, para não dar problema. Deu para entender, né? Ok. Então para frente, pessoal, temos um exemplo, temos uma curva bem legal de trabalhar. Se você olhar para essa curva... Professor, me desculpa, mas eu tô boiando aqui, ó. Em questão do, por exemplo, você tá pegando tá fazendo as curvas, né? Pegando algumas interseções. É isso a finalidade? Deixa eu entender aqui. Mas aqui, ó, aqui a definição, aqui já é outra. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, nos outros... Gabriel. É porque Isso. aqui, ó, as interseções, temos que levar em consideração ela aqui, Gabriel. Para definições de soma de duas curvas, a interseção tem que ser levada em conta. Aqui, quando você olhar para o produto vetorial das curvas, a interseção também tem que ser levada em conta. Aí, quando você olhar para o produto de um número real por uma curva, a interseção também tem que ser levada em conta. E aqui, para o produto interno de duas curvas, a interseção também entre o domínio das curvas tem que ser levada em consideração. Aí, aqui para a curva, estamos definindo como sendo uma curva fechada. Entendi sua pergunta. Eu entendi. Tá certo, você tá certo. Lá onde o traço da curva, o lugar geométrico, eles vão se tocar, mas se tocar de que jeito, Gabriel? Levando em consideração os extremos do intervalo AB aqui, que é o domínio da curva, certo? Eu entendi sua pergunta, tá certo. É lá mesmo. Aqui é uma curva fechada. Aí o que acontece? Temos uma curva fechada, essa é uma definição, e temos uma definição de curva simples. A curva ela é simples quando não tem interseção. Essa curva em vermelha possui uma interseção. Ela é uma curva não simples. Porque ela tem interseção. Ela tem interseção e continuou. Se você apagar dessa curva em vermelho essa parte aqui da interseção, se você apagar ela, ela passa a ser uma curva simples.
Mas se você não retirar, ela não é uma curva simples. Aí por que que aí em amarelo não é? Por que que eu posso considerar a curva em amarelo uma curva simples, Gabriel? Porque aqui na curva em amarelo, a interseção ocorreu justamente nos extremos do intervalo. Foi lá onde a interseção aconteceu. Porque para a curva ser simples, não pode ter interseção no intervalo aberto. É aqui. Você tomar um pontinho T aqui, certo? Qualquer. O traço dessa curva, ou o lugar geométrico, ou a imagem, que é a mesma coisa, não pode se interseçar se você tomar pontos no aberto. Se você tomar pontos nos extremos, pode ser que ocorra interseção, não tem problema. Ela não vai deixar de ser simples não, Gabriel. Então aqui na em amarelo, a interseção só ocorreu quando eu considerei os pontos que estão no extremo do intervalo AB, que é o intervalo que definiu a minha curva. Essa curva em vermelho, provavelmente ela está ocorrendo interseção, e esses pontos de interseção não são os pontos onde eu tomo valores nos extremos do intervalo AB, não, porque ó, o gama A ele está bem aqui e o gama B está bem aqui. Aqui provavelmente é outro ponto. Era essa a sua dúvida, Gabriel? Também, mas era mais o porquê da gente estar indo atrás das interseções, mas pelo que o senhor falou aí é porque para satisfazer as, como é que se diz? As alternativas, né? Tipo, É, alternativa 1, 2, 3 e a 4. é. Tudo bem. Porque senão não vai fazer sentido, Gabriel, só isso. Vai ficar uma conta sem sentido. Entendi, professor. Tem mais alguma coisa? Não tem, né? Vamos pra frente, pessoal. Então, se você considerar essa curva aqui, pessoal, então é fácil ver que essa nossa curva é uma curva fechada. Então temos que gama é uma curva fechada. Aqui o nosso T ele varia de 0 a 2π. É uma curva fechada. Por que que ela é fechada, pessoal? Porque quando você olhar para a imagem da curva no ponto... Aqui é o nosso intervalo. O nosso intervalo é o intervalo de 0 a 2π, certo? O intervalo é o intervalinho de 0 a 2π. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2π. A imagem da curva gama no intervalo, no ponto 0, é igual a seno de 0, cosseno de 0. O seno de 0 é igual a 0 e o cosseno de 0 é igual a 1. Só que isso aqui ainda é igual a cosseno, ou melhor, a seno de 2π, cosseno de 2π, que por sua vez, pessoal, é igual à imagem da curva gama no ponto 2π. Então, a imagem da curva gama no ponto 0 é igual à imagem da curva gama no ponto 2π. Logo, essa curva é uma curva fechada. Ela é simples? É, pessoal. Ela será simples por quê? Se você considerar esse mesmo intervalo de 0 a 2π e retirar os extremos, se você fizer isso, essa curva não tem interseção. Vamos ver. Essa curva também é uma curva simples. Além disso, essa curva ela é uma curva simples. A curva seno de t
cosseno de t, ela é simples. Pois o que, né, pessoal? Pois. Para todo t que você considerar, eu vou excluir os extremos do intervalo, pessoal. Pois para todo t pertencente ao intervalo de 0 a 2π, o intervalo representado com parêntese, significa que os extremos não vão ser considerados. O que acontece, pessoal? Que gama t igual a cosseno de t? Não, é seno de t, cosseno de t, ao contrário. Isso aqui é diferente de gama t tio para todo tio nesse mesmo intervalo diferente de t, pessoal. Isso aqui é diferente de t tio, onde esse t tio ele é diferente de t ainda no intervalo de 0 a 2π. Então essa curva é uma curva fechada e essa curva também é simples. Deixa eu fazer aqui o esboço. Essa curva é uma curva que mora em R2. Aqui está o nosso R2. Aqui tem o eixo que marca os valores de x. Aqui eu marco os valores de y. Aqui eu tenho a origem. Essa curva ela vai sair aqui de R. Cadê a caneta? Aqui. Só que mais especificamente eu vou tomar valores de 0 a 2π. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 2π. Aqui é o nosso intervalinho. E com isso eu consigo produzir uma curva, que é a curva gama. E eu já sei como que é dada a imagem dessa curva. Já fizemos a conta outras vezes. Vou pegar aqui um aplicativo que me ajude. Vamos ver se dá para fazer isso rapidão, pessoal, sem perder tanto tempo. Opa. Essa é a nossa curva gama, pessoal. Aqui é a curva gama. Isso aqui vocês já sabem, fizemos essa continha. Então aqui você tem a curva gama t, seno de t e cosseno de t. Perceba que essa curva realmente ela é fechada, porque os pontos extremos aqui do intervalo 0 a 2π vão se tocar, ou seja, serão iguais. Ou seja, ela vai sair desse pontinho aqui, ela vai dar a volta no sentido anti-horário e vai chegar aqui novamente. Então aqui é uma curva fechada. Na hora que você tirar os extremos, pessoal, quando você retirar o 0 e 2π aqui e olhar para a imagem da curva, como que ela vai ficar? Ela vai ficar com um buracozinho aqui. Vou fazer um buraco aqui para significar aqui. Isso aqui vai significar que a nossa curva saiu de 0, percorreu no sentido anti-horário toda essa minha figura em vermelha. Saiu de 0 não, pessoal, saiu depois de 0 e chegou antes de 2π. Então essa curva com esse buraco ela não é fechada. Percebam, ela não é fechada. Se eu colocar o gama no ponto 0 e o gama de ponto 2π, ela passa a ser fechada. Desse jeito aqui ela não é fechada, mas é uma curva simples, pessoal. Então esse é um exemplo que ilustra bem. Para frente, pessoal, porque vocês perceberam que as curvas começam a se comportar de um jeito bem feio, pessoal. Tem as curvas que são mais triviais,
Mas aí as curvas vão ficando bem mais complicadas. Então, para que essas curvas possam ter como que eu digo, pessoal? Para que vocês possam, pelo menos, controlar o comportamento dessas curvas, embora elas sejam curvas mais feias, é interessante que vocês consigam entender como que essa curva se comportam próximo de alguma coisa que não necessariamente é aquela coisa, mas está bem próxima. Então, para isso, precisamos introduzir a noção de limite, que é a noção que generaliza a noção de limite que estudamos no curso de Cálculo 1. Podemos adaptar essa mesma noção para cá. Então, o que dizemos, pessoal? Então, eu tenho t índice 0 é um ponto que pertence ao intervalo I. Gama é uma curva que sai do intervalo I e chega em Rn. Essa minha curva ela vai estar definida nesse meu I, mas não necessariamente ela vai estar definida em T0. Aí dizemos que esse número L, pessoal, aqui é um ponto, não é um número real, certo? L índice 1, L índice 2 até L índice n são as suas componentes. Então, isso aqui é o limite da curva gama quando esse meu T se aproximar de T0. Se eu vou tentar generalizar aquela definição de limite que tínhamos no curso de cálculo 1 para cá, para curvas. Se para todo epsilon maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, tá ok? Sempre que o módulo de t menos t0 for maior do que zero e menor do que delta, tem-se que, aqui eu vou acrescentar mais uma barra, porque aqui não é simplesmente um módulo, isso aqui é a norma. Então eu acrescento mais uma barra, pessoal, porque aqui é a norma. Então a norma, você vai olhar para gama t menos gama, não, para gama t menos L, calcular essa norma. Isso aqui tem que ser menor do que esse nosso epsilon. Aí nesse caso vamos representar tudo isso aqui por L, que é igual ao limite de gama t quando t tende a t índice 0. Então o que estamos fazendo é o seguinte, pessoal. Vamos olhar para isso aqui em R2, para ver como que isso se comporta em R2. Então aqui eu tenho o nosso R2. Aqui eu tenho minha reta R. Aqui eu tenho R. Aqui eu tenho R2. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores para X. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores para Y. E aqui temos a origem. Essa minha curva é uma curva que está definida em um intervalo aberto I. Então, nosso intervalo aberto, pessoal, eu vou representar esse intervalo aberto simplesmente por isso aqui. Aqui é o intervalo aberto, o intervalo I, onde a curva está definida. Eu vou tomar valores aqui. É aqui que eu tomo valores. E a cada valor que eu tomar aqui, eu vou associar um ponto que também pode ser visto como um vetor em Rn, em particular em R2, que é o que estamos fazendo aqui, pessoal. Então eu vou pegar esses valores e vou associar essa curvazinha aqui. Aqui é a nossa curva gama, certo? Aí, pessoal, eu tenho um ponto em R2, que eu posso interpretar esse ponto também como um vetor, não tem problema. E esse pontinho eu vou considerar como sendo esse ponto aqui, pessoal. Esse ponto está bem próximo da curva. Vou pegar ele mais próximo. Pessoal, está bem próximo agora. Que é L, que possui componentes L índice 1 e L índice 2. Aí esse pontinho, lembre-se que eu posso associar um vetor, certo? Aqui, ó, eu posso associar um vetor a esse ponto, mas deixe isso aí para depois, não mexa com isso agora não. Então, o que estamos dizendo, pessoal? Aqui é a nossa configuração, certo? Então, o que estamos dizendo é o seguinte. Eu vou tomar um número epsilon maior do que zero qualquer.
Ah, faltou o T0, né, pessoal? Faltou o T0. O T0 será esse pontinho aqui. Aqui é o nosso ponto T0, que esse ponto pode pertencer à curva ou não, pessoal. Vou tomar ele pertencente à curva, mas pode ser que ele não pertença. Esse aqui é o nosso ponto T índice 0. Aí vamos escolher o número epsilon maior do que 0. Eu escolhi esse epsilon maior do que 0. Quando eu faço essa escolha, pessoal, eu tenho que encontrar um delta maior do que 0. Esse deltazinho aqui eu tenho que encontrar. Tá o quê? Sempre que eu calcular o módulo, eu vou calcular o módulo de t menos t0. Isso aqui tem que ser maior do que 0, porque eu estou excluindo esse meu ponto t índice 0. E por sua vez, isso aqui tem que ser menor do que delta. Ah, mas eu vou olhar para essa condição. O que essa condição significa, pessoal? Vamos lá. Se você olhar para a condição t menos t índice 0 menor do que delta, isso aqui significa dizer que eu estou considerando os valores de t que são pertencentes ao intervalo de t0 menos delta, t0 mais delta. Isso aqui significa dizer que você está tomando valores aqui. Certo? Ah, então na verdade o que estamos fazendo é encontrando um intervalo aqui na reta R do domínio da minha curva gama. Esse intervalo ele está centrado no ponto t índice 0. E esse meu intervalo ele tem tamanho delta. É isso que eu estou dizendo. Então o que eu estou fazendo é olhando para cá, estou encontrando um intervalo como esse aqui, pessoal. Esse meu intervalo, vou colocar ele em azul. Então o que eu estou fazendo é encontrando um intervalo como esse. Esse meu intervalo está centrado em t índice 0 e ele possui raio delta. Então aqui simplesmente vai se comportar da seguinte maneira, pessoal. Como é que é o comportamento da coisa? Cadê a canetinha? Tá aqui. Aqui é o t índice 0. Então aqui é t índice 0 menos delta. Aqui é o nosso t índice 0 mais delta. Então eu encontrei um intervalo como esse. Certo? E mais, como esse módulo é maior do que 0, eu estou considerando pontos aqui nesse intervalo, só que esse ponto é um ponto ou número real diferente do centro do intervalo, diferente de t índice 0. Então, para isso, pessoal, na hora que eu aplicar a minha curva gama a esses pontos que eu estou tomando dentro desse intervalo, é claro, esse ponto não é o t índice 0, que é o centro do intervalo, não. Eu estou dizendo o quê? A norma, vamos lá, escrever a norma, ficou feio, né, pessoal? A norma, então isso aqui tem que implicar que a norma de gama t menos esse meu L tem que ser menor do que epsilon. Só, pessoal, que você olhar para essa expressão aqui, norma de gama t menos L menor do que epsilon, o que aqui significa? Isso aqui significa dizer que você está considerando gama índice t pertencente a uma bola aberta. Essa bola aberta, ela possui centro no ponto L e ela possui raio epsilon. Essa expressão aqui, a norma de gama t menos L menor do que epsilon, significa dizer que você está tomando gama índice t pertencente à bola aberta, centrada em L e raio epsilon. Ah,
Então, quando você olhar para cá, porque essa expressão aqui me disse que eu consigo encontrar um intervalo aberto, centrado em T0 com raio delta, a esses valores que estão nesse intervalo aberto, eu vou aplicar a minha gama e todos os valores dessa gama vão cair em uma bola aberta, pessoal. E essa bola aberta vai estar aqui. Todos eles vão cair nessa bolazinha aberta. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma bola aberta bem bonita. Vamos ver. Não, não é isso que eu quero não. Vamos construir uma bola aberta bonita, pessoal. Vamos ver se dá. Vamos ver, vamos ver. Professor, Oi. Diga. nesse caso, é realmente uma bola, não é um intervalo aberto, não, no eixo Y? Ou é uma Não. bola aberta? Deixa eu só Não, terminar é uma aqui. bola. É aqui, ó. Aqui, ó, o módulo de T menos T0, certo? Menor do que delta, significa dizer que T está preso em um intervalo aberto, de centro T0 e raio delta. Agora, quando você olhar para a norma, que é essa expressão aqui, a norma de gama T menos L, menor do que epsilon, significa dizer que gama T está preso em uma bola aberta de centro L e raio epsilon. Que você pode olhar para cá, quando você olhar para cá, o que é a condição para que esses pontos estejam sobre a bola, pessoal? Vamos lá. Então, gama T é um ponto que pertence a essa bola aberta, de centro L e raio epsilon. Isso aqui significa dizer o quê? Isso aqui significa dizer que quando você calcular a distância de gama T até esse ponto L, que é o centro da bola, isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Mas como é que calculamos a distância em Rn, pessoal? Ou em R2? Introduzimos a distância e vimos que isso aqui é simplesmente você olhar para a norma de gama T menos L. Essa é a distância que, por sua vez, ela tem que ser menor do que epsilon. Então, esse ponto pertencer a essa bola aberta de centro L e raio epsilon significa dizer que quando você olhar para a norma de gama T menos L, ela tem que ser menor do que epsilon. A recíproca também é imediata. A recíproca é imediata porque se você tem essa norma azinha aqui satisfazendo essa condição, é porque esse ponto é um ponto que está preso em uma bola, pessoal. Então, realmente, essa condição aqui, essa daqui, da norma, significa dizer que o nosso gama T está preso em uma bola aberta. Agora, o módulo é em um intervalo, pessoal. Certo? Essa é a diferença. Módulo está preso em um intervalo, norma está preso em uma bola. Deixa eu olhar o chat para ver se tem alguma coisa. Ficou claro aí, pessoal, ou não? Ficou, pessoal? Para mim ficou essa parte. Para mim também ficou, professor. Ficou, né? Tá ok. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu construir aqui essa circunferência para ver se ela fica bonita, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Não, não é essa cor. Vou mudar a cor, vou considerar ela em vermelho. Vamos lá, vamos lá. Opa. Aqui é a bola. Vou fechar. Aí vou tracejar essa bola porque ela é aberta, pessoal. Como ela é aberta, eu tenho que tracejar. Tracejei. Também tracejei. Aqui também. Aqui também. Está tracejado para significar que a bola é uma bola aberta. Pronto. Essa bola possui centro no ponto
L e ela possui raio. O raio dela eu vou escrever em verde. Ela possui raio epsilon, pessoal. Então vamos lá. Dado esse epsilonzinho aqui, eu encontrei esse delta, tá ok. Para todo T que você pegar nesse intervalo centrado em T0 com raio delta, todo T que você pegar aqui, eu vou conseguir prender a imagem da minha curva gama aplicada a esses pontos que estão nesse intervalinho aqui, pessoal. Eu consigo prender ela nessa bola em vermelho aqui, que é uma bola aberta, centrada em L e raio epsilon. É isso que eu posso fazer. Mas perceba que pegamos uma bola com centro muito grande, pessoal. Pegamos uma bola com centro muito grande. Porque essa bola aqui em vermelho, essa bola aberta, aqui é nós que escolhemos. O delta eu não posso escolher. O delta eu encontro. A bola vermelha eu escolho. Então aí vocês são 70 alunos aí na turma. Vocês podem cada um escolher uma bola. Aí vamos diminuindo, pessoal. Aí vamos diminuindo essa bola. Vamos pegar essa bola com um raio menor. Mas não dá pra fazer aqui, só se for no GeoGebra. Aqui não dá. Pois é, pessoal, tem tempo pra fazer no GeoGebra. Aqui não dá. Vamos pra lá. Lá dá pra fazer. Ai, não dá. Vai ficar feio aí. Vou pegar aqui outro. Então vamos lá, pessoal. Então vou considerar aqui o GeoGebra. Então vamos lá. Vou retirar essas malhas daqui para ficar melhor de trabalhar. Pronto. Aí vamos lá. Então vou pegar aqui. Pegamos uma bola com este centro. Mas aqui não dá para apagar, né, pessoal? Tem que ser lá mesmo. Aqui não dá para apagar. Não dá. Aqui não apaga. Vamos fazer lá mesmo. Aí não apaga. Vou fazer com a canetinha mesmo. Vai ficar torto. Mas dá para entender. Porque ela não vai apagar aqui. Então vamos lá. Então se cada um de vocês escolher uma bola, porque a bola aberta nós podemos escolher. Então o interessante, pessoal, não é pegar uma bola grande, porque uma bola grande isso é meio que trivial, não tem tanta importância. Essa bola grande, sei lá, uma bola de centro no ponto L e raio 10, é uma bola bem grande, não é interessante. O interessante é pegar uma bola com um raio bem pequenininho, tipo um epsilon 1 sobre 10, ou 1 sobre 100, ou 1 sobre 1000, ou aquele raio de Van der Waals que vimos lá para nossos átomos. Ali também é um epsilon interessante, pessoal, aquele epsilon ali. É um epsilon a ser considerado. Então vamos lá. Eu vou diminuir aqui a bola. Vou mudar a cor da caneta. Vou pegar essa outra caneta aqui. Não dá para pegar um compasso menor, pessoal. Esse é o menor que tem é esse. Não dá. Vamos ver se dá para diminuir a bola aqui. O senhor podia fazer no Paint também, professor. Talvez. Foi? O senhor também podia fazer no Paint, que tem umas ferramentas que talvez o senhor goste lá. Fazer com a canetinha mesmo. Vai ficar torto, mas
fica feio com a canetinha. Vou diminuir essa bola. Vou pegar uma bola com raio menor. Vou tracejar essa bola para significar que ela é uma bola aberta. Vou tracejar. Para essa bola que eu escolhi, eu ainda vou encontrar o intervalo centrado entre 0 e esse meu intervalo tendo raio delta, que é o intervalinho aqui, pessoal. Eu vou encontrar. Só que essa bola ainda é uma bola com um raio muito grande. Vou pegar um raio menor, pessoal. Então, para mim conseguir um raio menor, vou pegar esse raio aqui. Perceba. Agora temos uma bola com um raio bem pequeno, pessoal. Para essa bola com um raio bem pequeno, eu ainda encontro um intervalo centrado entre 0, de tal modo que todos os pontos que estão nesse intervalo centrado entre 0, a sua imagem cai nessa bola. Aí perceba que essa bola é tão pequena que é praticamente indistinguível ela do ponto L. Mas se você olhar para essa bola, pessoal, tá aqui, ó. Vou dar um zoom aqui na bola. Vou pegar a lupa, é melhor com a lupa. Cadê a lupa? Está aqui. Vou dar um zoom. Perceba que aquela bola em amarelo, ela é uma bola ainda bem grande, pessoal. Ela é uma bola bem grande. Todos os pontos que estão nesse intervalinho aqui, que é o último intervalo que eu peguei, todos os pontos que estão nesse intervalinho aqui, esse intervalo em amarelo, todos esses pontos ainda serão pontos que estão presos nessa bola em amarelo aqui, pessoal. Cadê a bola em amarelo? Aqui. Todos eles. Só que se você tirar a lupa, essas coisas parecem que são indistinguíveis, pessoal. Parece que são as mesmas. Não tem nenhuma diferença de uma para outra. Ou seja, se você olhar a olho nu, essas coisas são indistinguíveis. Então a noção de limite é essa. É você aproximar essa bola aberta, certo? Os pontinhos da curva. Você vai aproximar desse meu ponto P através dessa bola aberta. Você vai fazer isso. Como? Sempre encontrando esses nossos intervalos centrados em T0 e raio delta aqui. Então, quando isso acontece, a curva ela passa a se comportar parecido com esse ponto. Pelo menos, para esse pontinho considerado, essas coisas passam a se comportar de modo parecido, pessoal, para não dizer igual. Aí sim podemos denotar o limite da nossa curva gama por L, e a notação é essa notação aqui, pessoal. Então, L é simplesmente o limite quando T se aproximar de T0 da nossa curva gama. Essa é a definição, pessoal. Então isso aqui acontece se somente se para todo epsilon maior do que 0 existe um delta maior do que 0, tal que para todo T que você considerar pertencente ao intervalo de T0 menos delta, T0 mais delta. Aqui eu vou tirar o ponto T, 0, pessoal. Vou tirar ele porque eu não quero esse ponto. Sempre que você fizer isso, pense que gama para esses T's está preso em uma bola aberta de centro L e raio epsilon. Então essa é a definição formal de limite de uma curva. E o que fizemos foi generalizar a noção de limite que tínhamos para a função de uma única variável, pessoal.
chegando em R. Conseguimos generalizar essa noção, certo? Pessoal, mas só que fazer as contas utilizando essa definição não é tarefa simples, certo? Aqui é para que vocês possam entender a definição para usar posteriormente para modelar problemas. Ela auxilia bastante. Mas fazer as contas com isso aqui não é fácil, pessoal. Encontrar esses epsilon deltas aqui não é tarefa simples, não. Vocês já viram como é que é feita essa conta em cálculo, certo? Então, para isso, podemos apresentar um resultado, que é esse teorema 1.1, porque esse teorema 1.1 ele vai lhe dizer como é que você faz essas continhas, pessoal. E o melhor, você faz essas contas de um jeito tão legal, mas tão legal mesmo, porque se você sabe calcular limite para a função de uma variável, vai acabar que a conta aqui basicamente se reduz a isso. Então, o teorema 1.1 ele garante que calcular o limite de uma curva se reduz a você calcular o limite de uma função real, porque você vai aplicar o limite às suas componentes, e as componentes da curva gama são funções reais, pessoal. Então, você vai reduzir o trabalho de encontrar esse limite a calcular o limite de funções reais. Então, é isso que esse teoreminha garante. E a prova dele é bem simples, dá para fazer aqui o esboço, certo? Por quê? Ah, sei lá, eu tenho uma curva gama e tenho um vetor L, que pode ser interpretado como um ponto também. São ambos de Rn, pessoal. Então vamos supor que o limite, vamos supor inicialmente que o limite, quando esse nosso t se aproximar de t índice zero da nossa curva gama t, isso aqui é igual a L. Se isso aqui acontece, então, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte. Então, vai acontecer que quando você olhar... para... Vou recorrer à definição, pegar os epsilon, delta da vida. Vamos pegar. Então, por definição, vou escrever só assim, ó, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, aqui é a definição, tal que, sempre que você considerar esse t menos t0 em módulo maior do que zero, menor do que delta, por definição isso aqui vai nos dizer que a norma de gama t menos esse nosso ponto, que é um vetor também L, é menor do que epsilon. Aqui é a definição, pessoal. Ora, quando você olhar para o módulo de gama índice I, T, que é o módulo da diferença da componente gama índice I da curva gama, menos L índice I, que é a componente do vetor L, que também é um ponto, isso aqui, pessoal, ele é menor do que a norma de gama T menos L. Isso aqui acontece, ou seja, as componentes em módulo ela é menor do que a norma da curva menos o vetor. Isso aqui vai acontecer, que por sua vez isso aqui é menor do que epsilon. Então se você recorrer à definição de limite de uma função real, o que estamos dizendo é que simplesmente que o limite, quando t se aproximar de t índice zero dessas curvas, das componentes, desculpem, gama índice I, t, isso aqui é igual a L índice I. Então a primeira parte é tranquila, já conseguimos fazer. A recíproca, vamos supor que isso seja válido, então reciprocamente, vamos lá, reciprocamente, então vamos olhar para a recíproca. Então eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer o que o teorema pede para fazer. Então, reciprocamente, quando você olhar para a norma de gama t
menos o vetor L, que também pode ser interpretado como um ponto, vocês já viram isso? Por definição, o que é isso aqui, pessoal? É simplesmente a raiz quadrada de gama índice 1t menos L índice 1 ao quadrado, mais reticência gama índice nt menos L índice n ao quadrado. Tudo isso aqui dentro dessa raiz quadrada. Opa, foi bem grande, pessoal. É isso que vai acontecer. Então você já sabe que esses limites aqui dentro da raiz vão todos para zero, pessoal. Essa condição aqui, ela vai garantir que esse limite, quando t tende a ter zero, vai para zero, esse vai para zero e esse vai para zero, certo? Então daí, fazendo t tender a ter zero, o que obtemos, pessoal? Daí, fazendo t se aproximar de t0, o que segue? Que zero será o limite quando esse meu t se aproximar de t índice zero da norma de gama t menos L, aqui é o limite real, que é uma função real, que é igual a esse limitezão aqui, pessoal. Eu nem vou escrever ele, porque isso aqui vem para zero. Dá para apagar. Porque isso aqui tudo vem para zero. Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Portanto, o limite, quando esse meu t se aproximar de t índice zero de gama t, isso aqui é igual a L, pessoal. E dessa forma, fazer as contas fica bem mais simples. Por quê? Agora, quando você quer calcular o limite de uma curva, como que é dado o limite, pessoal? Então, assim, se eu quero aplicar o limite para uma curva gama, quando esse meu t se aproxima de t índice zero, aqui eu vou aplicar o limite fazendo esse meu t se aproximar de t índice zero, de gama índice 1 t, reticência, gama índice n t. Eu vou passar esse limite para dentro desse parêntese bem grande, pessoal. E vou aplicar o limite a cada uma das componentes dessa minha curva. Eu aplico a gama índice 1t, saio aplicando, eu aplico esse limite fazendo t se aproximar de t índice zero, até a última componente, que é a componente gama índice nt. Então fizemos isso. Aqui que ficou mal feito, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Cadê a caneta? Tá aqui. Aí sim, pessoal, o trabalho fica muito mais legal de ser feito, porque cada uma dessas componentes aqui são funções reais. E você sabe calcular o limite de uma função real, pessoal. Isso você já domina muito bem. Por exemplo, eu vou olhar para essa minha curva gama t aqui. Quem é a minha curva gama t? É a curva com componentes cosseno de t, seno de t, exponencial de t e t menos 1, pessoal. Essa curva possui 4 componentes. Logo, ela é uma curva que mora em R4. Aí eu quero calcular o limite dessa curva quando esse meu t se aproximar de t índice zero. Como que é feita a conta? Eu vou aplicar a definição? Não, eu não vou aplicar a definição. Eu vou aplicar o teorema 1.1. Então, pelo teorema 1.1, o que temos, pessoal? Então, pelo teorema 1.1, temos que essa conta fica bem legal de ser feita. O limite
quando esse meu t se aproximar de t índice zero, que no caso aqui é zero, da minha curva gama t. É a mesma coisa que você aplicar o limite fazendo esse t se aproximar de zero, de cosseno de t, seno de t, exponencial de t, t menos 1. Aí eu vou aplicar o limite a cada uma das componentes. Então isso aqui é simplesmente o limite quando t se aproxima de zero, de cosseno de t. Isso aqui é o limite quando esse meu t se aproxima de zero, de seno t. Isso é o limite quando t se aproxima de zero, de exponencial de t. Isso aqui também é o limite quando esse meu t se aproxima de zero, da expressão de t menos 1. Aí eu fecho o último parêntese. Aqui, pessoal, você vai aplicar limites a funçõezinhas que são funções reais. Cosseno de t é uma função real. Seno de t é uma funçãozinha real. Exponencial de t também é uma função real que vocês já estudaram ela bastante. T menos 1 é uma função real que também você já conhece o comportamento dessa função. Então, quando t vai para zero, cosseno de t vai para onde? Vai para cosseno de zero, que por sua vez é igual a 1. Quando t vai para zero, seno de t vai para seno de zero, que por sua vez é igual a zero. Quando t vai para zero, exponencial de t vai para exponencial de zero, que é igual a 1. Quando o nosso t vai para zero, t menos 1 vai para menos 1, ou melhor, vai para 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, essa curva gama t, cosseno t, seno de t, exponencial de t e t menos 1, perceba que ela é uma curva bem feia, pessoal, em R4. Ela não é uma curva bonita. Mas se você fizer esse t se aproximar de zero, você já consegue perceber que o comportamento dessa curva próxima de zero é próxima do ponto 1, 0, 1 e menos 1. Elas vão se confundir aqui, certo? Então, assim que fazemos as continhas. Professor, isso aí, certo? Professor, vamos no teorema. Deixa eu voltar no teorema aqui, pessoal. Teorema aqui. Está aqui o teorema. E aqui é a justificativa do teorema, pessoal. Ok. Professor, Oi. Obrigado. professor, a gente vai ter que resolver limite pela definição, ou a gente pode sempre estar usando Não, teorema? teorema. É o teorema. Definição para que vocês possam modelar outras coisas, certo? Certo. Porque ela vai aparecer depois e você não... eu não sei o que é isso, não. Você já viu o que acontece. Para você não ficar boiando com falar nisso, pessoal. Mas ele é útil para modelar outras coisas. Mas fazer as contas é com teorema. Como repetir a última explicação de limite? Qual seria a última, José dos Santos? Esse é o teorema, é o começo do teorema só. O começo do teorema? É. Deixa eu voltar aqui, pessoal. A demonstração, é isso? É, José? Essa prova aí, é exatamente essa parte aí. Esse comecinho. Então vamos lá. Porque o que fizemos aqui, ó. Até aqui, se o limite de gama t é igual a L, então para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero. Tal que isso aqui acontece é somente definição, não fizemos nada, eu só reescrevi. Aí o que foi a sutileza aqui, pessoal? A sutileza foi você olhar para cá. Porque quando eu olhar para cá, eu consigo perceber que o módulo da diferença entre as componentes de gama e L, suas respectivas componentes, ela é menor do que a norma de gama menos L. O módulo das componentes é menor do que a norma... É isso aqui, deixa eu escrever aqui.
você tem um x assim, com x índice 1 e x índice 2, então o módulo de x índice 1 é menor do que a norma de x, o módulo de x índice 2 é menor do que a norma de x. Peguei essa informação aqui, adaptei ela para cá, pessoal. Foi isso que eu fiz. Adaptei ela aqui. Só que como eu fiz isso, eu já tenho que essa expressão aqui, por definição, ela é menor do que epsilon, ela já é. Então, agora você vai olhar para a definição de limite de uma função real. Como é que é a definição de limite de uma função real? A definição é a seguinte. Agora para a função real. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta til, que não é aquele delta, necessariamente, maior do que zero. Tá o quê? Sempre que o módulo de t menos t0 for maior do que zero e menor do que delta, isso aqui vai implicar que o módulo de gama índice i, que é uma função real em t, isso aqui é uma função real, pessoal. Ficou feio, não é? Gama índice i de t menos L índice i, isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Se isso aqui acontece, estamos dizendo que o limite dessa funçãozinha real, quando esse meu t se aproximar de t índice 0, é igual a L índice i, pessoal. Então aqui é a definição de função real. Eu peguei isso aqui e imediatamente eu já concluí que essa condição aqui desse quadro branco aqui foi satisfeita para cá. Foi isso que concluí. Por isso que eu consegui dizer de imediato que esse limitezinho aqui é L, pessoal. E agora, José dos Santos? Não, deu para entender agora. Muito obrigado, Entendeu, professor. né? Pessoal, aí segunda e quarta a gente faz aula ou não? O que vocês dizem? Pessoal, é porque eu ajeitei meu computador, eu perdi algumas coisas, eu tenho que encontrar, certo? Aí eu vou procurar a Maria de Vânia e vou... Como é que dá o nome, pessoal? Pessoal, deixa eu desligar aqui a câmera, né?